Vocês são caras religiosos pra caralho também? Religiosos não de ter rituais, dessas coisas, mas de ter um relacionamento, de crer que Deus, que há um ser criador do universo, que há uma força, que há um criador e que ele é essencial para a minha sobrevivência, nós somos. Então hoje eu não consigo vir aqui no Flow sem agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade. Eu já fiz isso antes de entrar. E quando eu vou sair, vou viajar, quando eu acordo, eu sempre crio uma conexão com o divino, porque pra mim é essencial. Entendi. Funciona pra mim assim, sabe? Pra mim também, cara. E eu senti... Eu nem sempre tive essa conexão, entendeu? Quando eu era mais jovem, eu simplesmente não fazia sentido Deus pra mim, entendeu? Mas era muito por causa do que disseram pra mim que era Deus, entendeu? Até eu ter esse entendimento de que é uma necessidade de eu estar acreditando que existe algo maior do que só essa ínfima realidade, aí mudou a minha cabeça. E quando mudou a minha cabeça, pra mim foi muito positivo, cara. Muito positivo, mudou muito minha vida, assim, a forma como eu me relacionava com a realidade, assim, mudou pra caralho. Foi o que eu ouvi, eu senti muito isso assim, cara, no dia que o Clóvis veio aqui, que ele começou a contar da situação que ele estava vivendo naquele momento, né? Ele não estava contando a história naquele momento. E que ele falou dele crer em algo posterior, eu pensei nisso, no que a Bíblia diz, que se a gente crer que fosse só isso daqui, ele seria o mais infeliz dos homens. Eu podia morrer, então. Vou ficar cego, não vou ver mais meus filhos, mas cremos que há algo ainda por vir, que algo melhor ainda vai acontecer. Então, vive me alimentando com essa esperança. Se eu estiver errado, não estou perdendo nada, mas eu tenho convicção que eu estou certo. Sim, o louco é que quando a gente tem essa... É uma crença, é querer acreditar. Quando a gente tem isso, a gente tem um fortalecimento interno que é um pouco mágico, cara, na minha opinião. E a gente aprende muitas coisas. Eu aprendi, nós mantivemos por muito tempo uma comunidade terapêutica de dependentes químicos de álcool e drogas. E no tempo que eu morei, que eu vivia aqui em São Paulo, eu era muito amigo dos violeiros da noitada, da boca. Infelizmente, nesse período que eu fui fazer sucesso, viajei, quando eu voltei, muitos desses amigos meus, que moravam ali na boca, ali na região da Guaianazes mesmo, estavam no crack. Assim, estavam um mendigo dormindo na rua. Então eu vinha buscar um amigo meu, pegava o carro, pegava uma companhia, vinha de Belo Horizonte, vou buscar o fulano e vou internar ele. Chegava lá, o cara me cuspia, o cara me batia, me xingava, porque não queria vir. Ali eu comecei a descobrir que o amor era decisão e não sentimento. Naquele momento eu não estava amando um cara cheirando mal, me batendo, me escrotando no meio da rua, dizendo que eu pensava que eu estava fazendo aquilo porque eu tinha dinheiro, não sei o quê. E eu dava um abraço nele assim, colocava na minha cabeça assim, eu amo demais essa pessoa, eu amo demais esse cara. E conseguia levar ele e daqui a pouco eu estava amando mesmo. No meio da viagem eu já estava amando aquela pessoa, no começo não. Então eu descobri que amor não está ligado a sentimento, está ligado a decisão. A gente não acorda todo dia amando a mulher da gente, cara, como se fosse a primeira vez. Você decide amar aquele dia e aquilo se torna uma realidade. Então, esse tipo de coisa que eu comecei a crer que há um ser superior que promove isso. Porque só nós, pela nossa condição humana, nós, seres humanos, eu, você, o Fabiano, o Igor Monark, nós amamos se, amamos porque, amamos quando. E quando eu comecei a ler na Bíblia e entendi o amor de Jesus como ser humano, não como aquele cara que ensinava pra gente na escola, que era um velhinho de barba, ficava num trono te olhando, você que fizesse um errinho, ele te jogava um raio na cabeça. Essa é a imagem que nós criamos. Quando você olha para Jesus na cruz, se entregando como ser humano por nós, aí eu consegui entender a verdadeira profundidade, largura, grandeza desse amor. Então hoje eu não sou religioso, mas eu tenho essa conexão. Entendi. Tu também compartilha isso aí? Mesma coisa. O pensamento nosso é igual com relação a isso. Mas o que levou vocês a pensar assim? Foi sempre tiveram essa força interna? A gente passou por algumas experiências na vida e que nos levou a uma coisa que a gente acreditava, mas levou a gente a ter certeza disso. Nosso saudoso pai teve um problema de saúde, onde ele chegou de viagem depois de passar um ano sem vir em casa. E os médicos deram para ele um diagnóstico de que ele teria que fazer a hemodiálise e um transplante de rim. Nessa situação toda, nossa situação financeira era a pior do que vocês puderem imaginar. A gente trabalhava 24 horas por dia, era vendendo carro, era cantando, era virando madrugada para poder pagar aluguel, para fazer as coisas. Nosso pai chegou
no zero. A gente continuou entregando a vida nas mãos de Jesus e acreditando que algo poderia acontecer. Passou-se um tempo, o nosso pai, de 15% dos rins, ele passou para 70% dos rins funcionando, onde os médicos falaram que isso não conseguiria acontecer. Nosso pai voltou a ter uma vida normal, foi pro garimpo, ganhou dinheiro, melhorou nossa condição. Nisso, nossa vida lascada começou a melhorar através da música. Então foi uma sucessão de milagres na nossa vida, onde a gente entendeu que é o seguinte: passamos pelo vale, mas é aquele negócio, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhecer. E quando amanheceu, nossa vida havia sido totalmente mudada e restaurada. Nosso pai veio depois de muito tempo a falecer disso, mas porque o bicho gostava de comer demais, igual a gente, e aprender. E o meu pai era relaxado nesse sentido, acabou com meio chucro, nasceu na roça e viveu andando pro mundo. Então ele passou por isso, mas tudo que ele sonhou, que eu falei, de ter filhos artistas, Deus deu essa oportunidade pro nosso pai. Foi incrível. De melhorar a vida, de andar com a gente, de ir no Faustão várias vezes, de ir em todos os programas de televisão, de ir pra Jaguariúna com uma semana de ingresso vendido, mais de 60 mil pessoas, de travar a BR. Nosso pai viveu o que ele sonhou. Meus filhos são artistas, tivemos um reconhecimento nacional, fizemos sucesso no Brasil inteiro. Realizamos o sonho do nosso pai. E então ele a gente viu crê tudo que isso. Deus viu tudo isso. A gente crê que Deus Permitiu isso. nos esse permitiu, nos tempo, deu cara. isso. Porque quando eu fui com meu pai no hospital, que o médico falou assim, olha, o médico que amou eu e meu irmão em particular, falou assim, leva seu pai para hemodiálise agora, que tem 5 anos que eu mandei ele ir. Eu não falo que seu pai vive mais nem uma semana sem hemodiálise. Meu pai viveu mais 20 anos ou mais, porque isso foi no ano 2000 que aconteceu isso. Caralho. Então, Deus preservou um tempo para o meu pai realizar o sonho. 20 anos. Ele viu os melhores momentos, a gente cantar com o Roberto Carlos, ele estava junto. Ele tava lá no Morumbi. Tudo ele estava junto, os melhores momentos ele participou, sabe? Então a gente é muito realizado, a gente pensa, pô, meu pai morreu tão novo, cara, 64 anos. Só que meu pai viveu uma vida que uma pessoa comum precisa viver 120 anos para fazer o que ele fez. Viajar pelo Brasil e alguns países ao entorno trabalhando, fez o que quis. Um cara que ia para dentro da mata com 20, 30 homens e lugar que o homem nunca tinha colocado o pé, ele colocou, e ganhar dinheiro e fazer negócio. Então a gente é muito realizado hoje e por poder ter proporcionado também para ele depois, né, um certo conforto, um luxo. Depois que a gente estourou, meu pai não precisou preocupar mais com nada. Sim. Então nós somos bem... Isso como é que fala? aí não é algo a que gente te não aflige. teve nenhum remorso.